Olá a todos. No vídeo de hoje quero falar para vocês sobre Martinho Lutero e a sua relação com a filosofia. Como Lutero via a filosofia? Ele tinha uma visão positiva ou negativa sobre a contribuição que a razão humana pode dar à fé? E já no primeiro momento podemos dizer, a posição de Lutero em relação à filosofia foi uma posição radicalmente negativa. Lutero vive aí por volta do século XV, XVI, e, como nós já sabemos historicamente, empreende aquela grande ruptura com a unidade cristã. Há quem diga que Erasmo de Roterdã pôs os ovos e Lutero chocou. Erasmo de Roterdã ele defendeu também uma reforma religiosa, mas sem romper com a unidade da igreja. Lutero, pelo contrário, é mais radical e subversivo e rompe com a unidade cristã. Erasmo de Roterdã tem uma certa simpatia por Lutero no primeiro momento, mas depois rompe com Lutero, sobretudo no que diz respeito ao tema do livre-arbítrio. Porque, apesar de Lutero viver no período do humanismo renascentista, Lutero ele é um anti-humanista. Lutero não acredita na grandeza da razão humana. Para ele a razão é corrupta. Para ele a razão é fonte de erro. Isso porque ele parte do pressuposto teológico de que o pecado destruiu ou corrompeu toda a natureza humana. Então a razão não pode nada, a filosofia não pode nada. Lutero nutre um verdadeiro menosprezo e chega até a debochar da filosofia aristotélico tomista, da filosofia escolástica. Porque para ele a fé ter usado a filosofia para esclarecer os dogmas, isso na realidade fez foi corromper a fé, fez foi obscurecer e prostituir a fé. Segundo Lutero, se deixou a escritura de lado e se deu muito mais atenção aos escritos de Aristóteles, aos silogismos, às teorias filosóficas. Por isso que ele nutre essa concepção tão negativa sobre a razão humana. Para ele a razão não pode nada. A razão ela é impotente diante da fé. Por isso que ele formula o princípio, somente a fé. Sola fide, né? Somente a fé. A razão não colabora para a salvação do homem. Sola gratia é outro princípio luterano, né? A liberdade do homem não colabora para a sua salvação. O homem é impotente. Né? A salvação é fruto somente da graça e da bondade de Deus. O homem não é incapaz de colaborar para a sua salvação, uma vez que sua natureza ela é corrupta e está permeada pelo pecado. Tudo no homem é pecaminoso. Inclusive, porque o pecado o quê? Danificou toda esta natureza. Lutero também vai formular o princípio de só a escritura, né? Não precisamos mais de magistério, de tradição da igreja, de uma autoridade interpretativa, de ajuda da filosofia, de teorias, não, de jeito nenhum. Basta a escritura por ela mesma. E ele cai aí numa espécie diríamos, de fundamentalismo, né? Somente a escritura aí tal e qual, sem necessidade de uma hermenêutica, de uma interpretação, de uma autoridade que interprete. A interpretação fica num nível puramente individual. Mas o que deve ficar claro para nós é isso, que para Lutero a razão, né, a filosofia, elas são fonte de erro, elas não colaboram em nada, elas destroem a fé e conduzem o homem ao erro. A razão não pode nada. Então ele é um anti-humanista, ele não acredita na razão como aquela expressão da grandeza do ser humano. Lutero não acredita que por meio da razão o homem pode alcançar a verdade. Para ele a razão, a filosofia, só conduzem ao obscurantismo, ao erro, a tudo isso daí. E que esse uso da filosofia por parte da igreja prostituiu os dogmas da fé. Prostituiu a fé, prostituiu uma reta interpretação da escritura. Então espero que tenha ficado claro para vocês qual é a visão de Lutero sobre a filosofia. É uma visão realmente
bastante negativa e ele nega qualquer aspecto de positividade ao conhecimento filosófico, à dimensão racional do homem. Se inscreva aí no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo.